Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos chegando na nossa última aula, na última web aula da nossa disciplina de Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional. Eu sou a professora Maraí Rodrigues, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, os olhos claros, cabelos grisalhos, estou usando uma blusa rosa forte, uma calça jeans azul, sapatos da mesma cor da blusa. E hoje nós vamos finalizar nosso conteúdo falando sobre as tendências nessa área de gestão de pessoas e de comportamento organizacional. Vamos nessa? Muito bem. Então, quero começar aqui apresentando para vocês os conteúdos de hoje. Nós vamos falar sobre competências, né? Vamos conceituar a competência, gestão por competência, entender as vantagens dessa gestão do conhecimento dentro das organizações, compreender também como que o líder pode conduzir a gestão da mudança nas organizações, discutir novos temas, novas tendências nessa área de gestão de pessoas para a promoção do bem-estar das pessoas no trabalho, dentro desse contexto organizacional. Muito bem, então o que é competência, professora? Competência é todo um conjunto de informações, de conhecimentos, né? De processos cognitivos que você vem acumulando ao longo da vida, que permite resolver problemas, né? Solucionar problemas. E competência está muito ligado ao seu conhecimento, seja ele o conhecimento técnico, né? Que é o saber, né? O conhecer, ler, entender, estudar, as suas habilidades, que tem muito ligado a saber fazer, né? Colocar mesmo a mão na massa, e as suas atitudes, a forma que você se relaciona com as pessoas. Então, isso é muito bem visto dentro das organizações, pelas lideranças, né? Pelas equipes, para que se possa alcançar cada vez mais os objetivos. É muito importante a gente trabalhar com equipes que desenvolvem essas competências, né? Então, o que é o conhecimento? Primeiro pezinho da competência é o conhecimento. Toda aprendizagem técnica, teórica, né? Conceitual, que você adquire estudando, né? Por meio de leituras, por meio de cursos e etc. Então, é um conhecimento mais técnico, mais teórico, com base no ler, né? Em buscar informação, buscar ler os artigos, fazer novos cursos, né? Está muito ligado ao conhecimento teórico. Aí, o segundo pezinho é a habilidade, capacidade de realizar as atividades, de solucionar os problemas a partir desse conhecimento teórico que você adquiriu. Você tem que saber resolver na prática, é o saber fazer, né? Então, por exemplo, para nadar, não basta saber na teoria, eu tenho que saber na prática, né? Senão eu vou me afogar. Então, do mesmo jeito, dentro das organizações, a gente precisa saber o teórico, né? Seguir, por exemplo, a legislação, o que preconiza a lei e tudo mais, mas também a gente precisa saber fazer na prática, né? Desempenhar o nosso papel, atuar na resolução dos problemas, na resolução dos conflitos, na execução das nossas atividades, né? E o terceiro pezinho, né, desse tripé é a atitude, que é a vontade, né, a disponibilidade que a pessoa tem para aplicar tudo isso, né, esse conhecimento e essas habilidades nas atitudes, é querer fazer a coisa acontecer. Então, não adianta eu saber na teoria, não adianta nem eu saber fazer na prática, mas se eu não quiser fazer, né, não vai sair. Por isso que é tão importante o papel da motivação que a gente estava falando na aula anterior, né? Porque eu preciso juntar, é um tripé, preciso dessas três habilidades, né? Dessas três
áreas para eu poder desenvolver a minha competência pessoal, que é o conhecimento, as habilidades e a atitude de querer fazer acontecer. Muito bem. Então, quando a gente trabalha em gestão por competência nas organizações, a gente precisa levar em consideração as competências individuais e as competências organizacionais. Quer dizer, as individuais estão relacionadas a cada um, né? A cada trabalhador, o que ele é capaz de fazer. E as organizacionais estão relacionadas às competências que a organização precisa para alcançar os seus objetivos, para fazer suas habilidades. Então, é preciso que as lideranças trabalhem no mapeamento dessas competências individuais para que ele possa conhecer as competências organizacionais e verificar as possibilidades de desenvolvimento de cada um dos seus trabalhadores. Lembra lá no início, quando a gente falou da questão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento de equipes, formação das pessoas, para que elas possam tanto desenvolver suas atividades atuais, né? Com treinamento, como que elas possam galgar assim, melhorias futuras, né? Evoluir na profissão, crescer profissionalmente. Como que vai saber? O líder, as lideranças vão saber mapeando, ou seja, acompanhando, monitorando esses desenvolvimentos, né? Como que as pessoas estão aprendendo, o que elas estão aprendendo, o que tem de tecnologia nova também que pode auxiliar o desenvolvimento das atividades na nossa organização. Então, através desse mapeamento, ele vai conhecer cada indivíduo separadamente e vai conhecer também a sua equipe. Porque, às vezes, tem um indivíduo que não sabe desenvolver determinada tarefa ou mexer com determinado sistema, mas tem um outro ali que sabe, né? Então, você pode articular a sua equipe de tal forma que um compense o outro, um vai complementando aquilo que o outro sabe fazer, né? E assim a gente tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe madura, formada por indivíduos que se complementam, não é? Por isso que é importante mapear esse conhecimento. Então vamos em frente. A gestão do conhecimento, isso a gente chama de gestão do conhecimento. Então, o conhecimento promove o desenvolvimento humano, né? E esse desenvolvimento é formado por meio das informações. Mas a informação por si só, ela não é um conhecimento, ela só será transformada em conhecimento quando ela for organizada e utilizada pelas pessoas. As pessoas que utilizam essas informações é que transformam essas informações em conhecimento. Então, é assim que ocorre o desenvolvimento humano, né? Então, o conhecimento ele é formado de informações, mas as informações por si só, elas são só dados que estão ali, né? As pessoas de posse dessas organizações é que desenvolvem as informações. E essas informações vão servir de base para que se desenvolva o conhecimento, né? Observando aqueles dados que estão acontecendo, o que está sendo repetitivo, o que precisa melhorar, né? Hoje em dia existem vários sistemas informatizados que nos ajudam a coletar essas informações e às vezes até transformá-las em gráficos, em tabelas, que facilitam a visualização para que daí a gente possa tomar conhecimento, né? Com base naquelas informações, a gente vai ter fatos e dados que vão ajudar também a tomada de decisão, né? Então, isso é que é gerar o conhecimento e através desse conhecimento, promover as mudanças, tá? Então, a isso tudo a gente chama de gestão do conhecimento, né? Gestão de competências também. As organizações, elas têm um volume imenso de informações, mas elas podem não ser produtivas nem eficazes, porque é necessário incentivar o gestor para organizar essas informações, né? E junto com a sua equipe, traçar meios de transformar esses conhecimentos e buscar realizar, alcançar as metas da organização, tá certo? Então vamos seguindo.
Bem, isso tudo vai gerar para a gente um cabedal de informações tão grande que, naturalmente, pode fazer com que a gente queira mudar, né? Mudar de rumos, mudar a nossa postura, nosso jeitão de ser e de atuar dentro das organizações, com base nos novos conhecimentos que a gente está se apropriando, né? Então, essa mudança ela é muito comum. É o principal resultado de um processo de inovação. Então, quando a gente está falando na gestão de pessoas, e vocês viram desde a primeira aula como que evoluiu, né? A gente viu todo um histórico da evolução da gestão de pessoas, sempre ocorrem mudanças. Se tem uma coisa que ocorre o tempo todo nas organizações são as mudanças. Às vezes elas são imensas, né? São grandes, e chocam até às vezes, mas às vezes elas ocorrem com uma certa frequência. Então a gente precisa estar administrando essas mudanças. O principal resultado de um processo de inovação tem como objetivo central o impacto positivo no desempenho delas, né? Além do impacto positivo também na cultura da organização. Claro, toda mudança vai mexer muito com a nossa zona de conforto, né? E isso naturalmente vai fazer com que haja mudanças também na cultura da organização. Por isso que é bom a gente estar sempre vendo e monitorando, né? Acompanhando o desempenho dos liderados. Então, a gestão da mudança, ela é um projeto que é ordenado de transformação, seja ela referente ao âmbito estratégico, seja referente à cultura, à tecnologia, ao desenvolvimento, né? E também ao próprio comportamento humano. É algo que sempre acontece, a gente sabe disso, mas é muito bom que as lideranças estejam observando, ligadas, né? O que está mudando no mundo, o que está acontecendo. Um pouco disso que nós vamos comentar hoje também. Qual é a tendência? O que vai ser daqui para frente da gestão de pessoas, né? E a cultura organizacional é o principal elemento que promove, né, que potencializa essa mudança dentro das organizações. Por quê? Porque por meio dessa cultura pode ter um compartilhamento do poder entre os membros da organização. Através dessa cultura, potencializa também a mudança, a troca de informação, né? O que está vindo, quais são as tendências, é muito importante o papel das lideranças nesse sentido. A mudança, ela precisa definir os resultados do que se pretende alcançar, organizar a estrutura, né, os sistemas, os processos, alinhar também com a cultura para que ela seja resiliente, né, que ela se adapte, que ela aceite mais fácil, possibilitando também o compartilhamento dessas novas mudanças para todas as pessoas. Definir e transmitir a todos os conhecimentos, as competências que são necessárias, né? Os comportamentos que devem ser incorporados, os novos comportamentos, se é que vai haver necessidade de incorporar ou se a gente mantém. Construir uma experiência significativa que pode ser espalhada, né, disseminada em todo o ambiente de trabalho, para que todos também se sintam parte responsável pela mudança. Então, a mudança ela não pode ser algo que vem imposto assim de cima para baixo, ela precisa ser negociada, compartilhada com todos, porque vai, como eu disse, tirar a gente da nossa zona de conforto, né? E aí precisa que a gente entenda os novos processos, o que está acontecendo, como é que vamos passar a agir aqui a partir de agora, né? Então, por exemplo, entrou uma nova tecnologia, houve mudança nos nossos sistemas operacionais, precisamos aprender a lidar com os novos sistemas, né? Eu lembro que há alguns anos, hoje em dia a gente utiliza muito menos papel mesmo, físico, nas organizações públicas, né? Mas no início, quando entraram os novos sistemas, por exemplo, o Sistema Eletrônico de Informações, né, o SEI, houve muita resistência no início.
Mas hoje em dia a gente olha assim e diz, gente, como melhorou, como flui a informação, melhorou a velocidade de comunicação, porque o papel físico, ele se perde, a gente às vezes esquece onde deixou, né? Está na mesa de quem, está em que setor, né? E no sistema não, está tudo lá no sistema, você com uma pesquisa, com um comando simples no computador, você consegue localizar, você consegue ver os passos, os trâmites daquele processo. Então, às vezes, a gente pode parecer que aquela mudança é difícil, vai ser ruim, mas nem sempre é ruim. Depois a gente olha e diz assim, puxa, que legal, que bom que é assim, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso, ser mais aberto, ser mais flexível para a gente encarar essas mudanças. Bem, vamos em frente. Então, falando em tendências, né, a sociedade passa por essas transformações. Essas transformações, elas impactam os ambientes, as organizações. Então, por exemplo, a tecnologia, surgiu essa revolução industrial 4.0, né? Surgiu a sociedade 5.0, hoje a gente fala em internet das coisas, né? Os próprios equipamentos nossos dentro de casa, com celular você consegue transformar, modificar lá a sua televisão, conectar um aplicativo com a sua televisão, você consegue ligar o ar-condicionado, você consegue ligar outros equipamentos, programar. Então, isso tudo foram mudanças que foram acontecendo e a gente vai se ajustando, né? E vai conhecendo e vai sabendo que existe. Então, é muito bom que a gente esteja aberto a esse tipo de mudança. Da mesma forma, com relação ao meio ambiente, as empresas estão preocupadas com a questão da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente. Então, existem vários movimentos em prol da sustentabilidade, de preservar os recursos naturais para as sociedades futuras. Então, são coisas que estão acontecendo no mundo, independente se eu queira ou se eu não queira, as coisas vão continuar acontecendo. A nossa aula EAD, por exemplo, né? No início era tanta resistência com relação ao ensino EAD, e hoje está aqui, a gente tem uma série, um cabedal enorme de cursos, de turmas, de alunos, de disciplinas que a gente grava, oferece aulas assim, às vezes presencial, online, ao vivo, às vezes são gravadas, mas existe hoje uma necessidade muito grande de se trabalhar com o ensino EAD. Então, são coisas que a gente precisa, né, enquanto gestor, estar atento, porque essas mudanças elas estão ocorrendo o tempo todo no mundo, né? Outra questão é a diversidade de gerações. A gente observa hoje que as organizações elas têm uma realidade bem mais diferente do que era antes, né? Essa consciência da diversidade entre as pessoas, várias gerações trabalhando juntos, jovens, adultos, sem essa questão da diferenciação por gênero, por credos, né? A gente está mais aceitando mais essa diversidade, questões como, por exemplo, identidade de gênero, raças, etnia, nível de renda, ou seja, muitas pessoas são talentosas, criativas, né? E estão trocando informação com a gente, jovens que entendem bastante da questão da tecnologia, bem mais rápido que as gerações mais antigas. Então, essa diversidade ela é boa, ela é produtiva para as organizações. E isso tende a aumentar cada vez mais. A gente precisa aprender também a lidar com essas diferenciações, né? E, por último, mas não menos importante, questões que prometem por aí, né, que estão vindo, questão, por exemplo, da reforma administrativa no setor público, né? A questão da média salarial, da estabilidade, da profissionalização do servidor, são questões que a gente precisa estar ligado, porque elas podem vir a acontecer e a gente tem que estar preparado por isso.
E muitas vezes as coisas vêm assim, mesmo sem a gente estar esperando, sem a gente querer, mas elas vêm e a gente precisa administrar, como foi o que aconteceu com a pandemia da Covid, né? Impôs tantas mudanças na sociedade, mudanças nas organizações, medidas, né, de proteção, de higienização, do uso do teletrabalho, da gente resolver as coisas através online, né? Havia uma resistência maior com relação a isso, e hoje em dia a gente já resolve tanta coisa, né? Que antes a gente não fazia. Então, é esse tipo de situações que muitas vezes nos forçam, nos levam à questão da mudança, e a gente precisa estar aberto, né? Precisa ter mais flexibilidade para observar essas tendências e encarar essas mudanças, tá certo, gente? Bem, é isso, essas são as nossas principais referências. Assistam os vídeos, procurem fazer as leituras, façam as atividades, né? Uma boa prova para vocês, e a gente espera encontrar com vocês muito em breve aí, quem sabe em outra disciplina, tá certo? Até mais, pessoal. Educação à distância, mudando realidades.